Alô pessoal, tudo bem? Desafios Literários no ar. E hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto de leitura 1001 livros para ler antes de morrer. Desta vez a gente vai ler o 18º livro, Utopia, de Thomas More. Vamos falar então um pouco sobre o autor. Thomas More foi um advogado, juiz, filósofo, diplomata, chanceler do rei Henrique VIII e escritor. Ele nasceu em 1478 lá em Londres e faleceu em 1535 também em Londres. A morte de Thomas More por si só valeria um episódio inteiro, mas a gente vai resumir para que o episódio não fique cansativo e a gente consiga falar sobre o período, sobre o livro, sobre os impactos que Utopia causou para a sociedade. É importante a gente lembrar que o rei Henrique VIII é conhecido por seus 6 casamentos e também por seus esforços para anular o seu primeiro casamento, que foi justamente com Catarina de Aragão. Existem muitos livros de história, muitos romances que abordam justamente esses 6 casamentos, esse reinado de Henrique. É um reinado que as pessoas costumam ter curiosidade, saber mais sobre, porque ele realmente tem muito a proporcionar ao leitor, mesmo que às vezes enquanto fofoca. Eu já vi muita gente falando que muito do que aconteceu ali dá um bom programa de fofoca, mas essa discordância do Henrique VIII com relação ao seu casamento com Catarina de Aragão, no caso ele queria o divórcio, era preciso a autorização, obviamente, da igreja, do Papa Clemente VII, mas obviamente o Papa não autorizou a anulação do casamento, e isso fez com que o rei Henrique VIII passasse a iniciar a reforma inglesa, ou seja, ele separou a igreja da Inglaterra de toda a autoridade papal, e ele obviamente se autoproclamou o chefe supremo da igreja da Inglaterra. Com isso a gente tem essa divisão religiosa e monárquica, vamos dizer assim, em que um rei se separa da igreja católica romana, ele faz a sua própria reforma, a sua própria igreja, se autoproclama o chefe supremo, e com isso ele se separa de Catarina de Aragão. Thomas More, nosso advogado, diplomata, nosso chanceler do rei Henrique VIII, foi totalmente contra esse comportamento do rei. Thomas More, em assuntos religiosos, vai muito de acordo com o que a Igreja Católica estabelece. Então ele também foi um forte opositor da reforma protestante de Martinho Lutero. É importante lembrar que Utopia foi publicado em 1516 e em 1517, ou seja, no ano seguinte, a gente já vê Martinho Lutero com a publicação das 95 teses, já vê o início do que viria a ser a reforma protestante. Eu não sei ainda se eu vou trazer esses livros para vocês, embora sejam manuscritos que de fato modificaram toda a história da humanidade. A gente sabe que existe um mundo antes e depois da reforma protestante. Eu não sei se faz muito sentido para o nosso projeto, afinal é um livro mais religioso, não sei se vocês têm tanto interesse em falar sobre. Tô pensando ainda, mas qualquer coisa, se eu não fizer por agora, a gente abre um parênteses e a gente fala sobre este livro e depois a gente segue o nosso projeto de leitura. Thomas More ia muito de acordo com o pensamento da Igreja Católica. Então, contra o movimento de Martinho Lutero, ele foi contra o movimento do rei Henrique VIII e, sendo assim, ele foi executado como traidor do rei. Então, faleceu em 1535, como eu falei para vocês. O curioso é que ele foi canonizado em 1935, tratado como um mártir, afinal ele não mudou seu posicionamento a respeito da Igreja Católica por conta da determinação de um rei, e hoje é considerado como o padroeiro dos estadistas e dos políticos. Ser padroeiro de políticos, sinceramente, não é uma alcunha muito bonita, né? A gente sabe como são e como estão os políticos hoje, mas ainda assim, o fato de ser canonizado e ser hoje São Thomas More é algo muito significativo para a igreja, afinal Thomas More esteve com a igreja até o último dia de sua vida. Apesar de tantos escritos, a obra mais famosa de Thomas More é justamente este Utopia. Mas o que viria a ser de fato Utopia?
Utopia é uma obra de ficção, uma sátira sociopolítica escrita em latim e publicada em 1516, mas a genialidade de Thomas More e de Utopia começa pelo título e vai permear toda a obra. É um livro que eu já posso falar para vocês, incrível, muito bom, e eu espero que vocês deem uma oportunidade, porque eu fui muito resistente a ler Utopia num primeiro momento, e hoje eu vejo que se eu não tivesse dado essa oportunidade, eu ia perder um livro muito, muito bom. É um livro que dá para falar bastante sobre, dá para falar em diversos aspectos, mas a gente vai falar nesse aspecto cronológico, como ele se coloca como um livro de 1516. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. A genialidade de More começa até mesmo pelo título. Vou aqui abrir para vocês e diz o seguinte: sobre a melhor condição de uma república e sobre a nova ilha de Utopia. Um livreto realmente áureo, não menos salutar que divertido, pelo doutíssimo e insigne autor Thomas More, cidadão e juiz da ilustre cidade de Londres. Então a gente já tem aqui um livro falando sobre essa nova ilha de Utopia. No episódio anterior a gente falou, dentro do projeto de leitura Lendo o Brasil, sobre a carta de Pedro Vaz de Caminha. A gente falou um pouco sobre as grandes navegações, sobre a descoberta de um novo mundo e como a Europa estava lidando com outros países, outros continentes, outras culturas que não aquele que eles estavam acostumados. Então a gente tem que entender, por exemplo, que o Brasil foi achado em 1500 e aqui em 1516 em Utopia a gente está falando sobre um novo achamento, mas um achamento de um lugar que, segundo Thomas More, é perfeito. Utopia então começa a correspondência de Thomas More para Peter Gillis, um amigo seu, que é escrivão e secretário da cidade de Antuérpia, lá na Bélgica, onde eles conversam justamente sobre o processo de escrita, pois Thomas More havia prometido que ia entregar o manuscrito de Utopia para Peter em apenas 6 semanas, mas demorou anos, e ele pede obviamente algumas orientações a respeito desse livro. Além disso, ele pede também uma revisão, que se verifique os dados com mais precisão e que Peter veja se está tudo de acordo para uma possível publicação. Então eu vou ler aqui para vocês, página 46, que diz o seguinte: o título da carta é Thomas More envia saudações a Peter Gillis. E eu peço perdão se o sobrenome do Peter estiver errado. Mas, como pelo menos de alguma coisa, afinal terminei Utopia e te enviei, caro Peter, para que o leias e me aconselhes sobre qualquer coisa que possa ter escapado a mim. Pois, embora não me sinta inseguro a esse respeito, gostaria que minha inteligência e conhecimento se equiparassem à minha nada inconfiável memória. Mesmo assim, não estou seguro de que não me haja escapado nada, pois meu criado John Clement me lançou em considerável incerteza. Hás de lembrar que ele estava presente, pois eu não queria que ele perdesse qualquer discussão que pudesse se mostrar proveitosa, pois um dia, espero, essa jovem planta que está lançando seus primeiros brotos em latim e grego nos dará uma magnífica colheita. Ora, até onde consigo lembrar, Itlodeu afirmou que a ponte que se estende sobre o rio Anidro em Amaurota tinha 500 passos de comprimento, mas meu John diz que é preciso subtrair 200 passos disso, pois o rio mal passa de 300 de largura. Assim, peço-te que revejas a questão em tua memória. Se concordares com ele, aceitarei e admitirei meu erro, mas, se não te lembrares, ficarei com o número do qual creio me lembrar, pois tive grande cuidado em evitar que haja qualquer coisa inverídica no livro, de modo que, se houver algo incerto, prefiro dizer uma inverdade a contar uma mentira, já que prefiro ser honesto a ser esperto. Então a gente vê aqui um cuidado que Thomas More tem em querer que Utopia seja o mais verídico possível. Estamos falando de um livro de ficção, mas até que ponto ele queria que fosse ficção em 1516? A gente tem que voltar sempre ao período em que o livro foi escrito, ao período em que o livro foi publicado e o impacto que essa leitura fez nos leitores da época. Então, como a gente está falando de um livro sobre novo
novo mundo, grandes navegações e achamentos de novos lugares, as pessoas poderiam muito bem achar que de fato utopia existia, e obviamente que eles iam ficar curiosos para saber onde estava a utopia, como fazia para se chegar à utopia e obviamente para conhecer os utopianos. Numa segunda carta, agora de Peter Gillis a um outro amigo, Jeremy Busleyden, um estadista e um conselheiro do imperador Carlos V, a gente vê, além de todo o elogio ao trabalho de Thomas More, Peter sugerindo que Busleyden entre em contato com Ítalo Dale para conseguir algumas informações mais precisas a respeito de utopia. E essas informações mais precisas, obviamente, ajudariam tanto Thomas More na composição do livro, como, de fato, uma veracidade maior a respeito desse novo lugar que eles tanto falam. Então, aqui na página 52, diz o seguinte: ora, quanto à localização da ilha, que tanto perturba More, Rafael não silenciou por inteiro sobre a questão, embora a tenha mencionado apenas rapidamente e de passagem, como se a reservasse para outro momento. Mas então, sabem os céus por quê? Nós dois fomos afetados por um infeliz acaso, pois quando Rafael estava de fato falando sobre isso, um dos criados de More entrou de mansinho para lhe sussurrar algo ao ouvido. E embora eu estivesse ouvindo com toda a atenção, um integrante do grupo, que desconfiou se resfriara quando estava no mar, tossiu tão alto que abafou algumas palavras do narrador. Garanto que não descansarei enquanto não tiver esclarecido por completo o assunto, e então poderei te dar não só a localização da ilha, como também a exata posição do polo naquele lugar, desde que, claro, nosso Ítalo Dale esteja vivo e em boa saúde, pois circulam vários rumores sobre ele, alguns dizendo que morreu durante a viagem, outros que chegou à sua terra natal, mas então, em parte por julgar intoleráveis os costumes de seus conterrâneos, em parte por sentir saudades de utopia, retornou para lá. Então, mais uma vez, a gente tem aqui dois amigos de Peter falando sobre a localização, tentando ao máximo fazer com que essa localização seja passada a eles para que a veracidade a respeito não só do manuscrito de Thomas More, como de utopia, seja levada em questão. E numa terceira carta que a gente tem aqui, no caso a segunda enviada por More a Peter, desta vez eles conversam sobre as críticas que vem recebendo a falta de veracidade de utopia e a necessidade de pontuá-la como algo de fato real ou algo meramente fictício. E aí More fala o seguinte para Peter nessa carta. Página 56 diz o seguinte: ora, é quando ele indaga se a narrativa é verídica ou inventada que seu próprio juízo me parece falho. Não nego que, se eu tivesse decidido escrever sobre a República e me viesse à mente uma fábula dessas, poderia de fato adotar uma invenção por meio da qual a verdade se infiltrasse docentemente no espírito, como que untada de mel. Mas sem dúvida ordenaria os assuntos de tal maneira que, mesmo que desejasse explorar a ignorância do vulgo, no mínimo incluiria alguns sinais para os mais letrados, alertando-os do que se passava. Assim, seria muito fácil simplesmente aplicar ao governante, ao rio, à cidade e à ilha nomes tais que alertassem o leitor instruído de que a ilha não ficava em lugar nenhum, que a cidade era ilusória, que o rio não tinha água e que o governante não tinha povo. E seria muito mais sutil do que o que eu fiz de fato, pois, mesmo que a objetividade histórica não me houvesse obrigado, não sou obtuso a ponto de escolher nomes tão bizarros como Utopia, Anidro, Amaurota ou Ademo, que não significam nada. Mas se esses descrentes tampouco as aceitarem, que procurem o próprio Ítalo Dale, pois ainda não morreu. Ainda recentemente eu soube por alguns viajantes vindos de Portugal que, no dia 1º de março passado, ele continuava firme e forte como sempre. Então, que lhe indaguem da verdade ou a extraiam com perguntas. Só quero que entendam que respondo apenas por minha própria obra e não pela confiabilidade de terceiros.
Então a gente vê aqui um Thomas More insatisfeito com essas perguntas e com essa falta de veracidade que as pessoas estão tendo a respeito de utopia, e ele pede para que as pessoas enfim questionem Itlodeu. Quem é Itlodeu? Vamos falar sobre isso agora, mas o que eu quero é que o leitor entenda que, ao começar o livro com esses questionamentos, se utopia existe de fato ou não, a gente fica com essa curiosidade. Mas por que as pessoas não estão acreditando? O que é a utopia? Onde fica a utopia? Como se faz para chegar à utopia? Por conta dessas cartas, a gente é levado à curiosidade, e isso faz com que essa curiosidade em saber sobre utopia, em ler sobre utopia, faz com que a gente aceite a leitura de uma maneira um pouco mais fácil. E justamente porque utopia é muito fascinante, como estão falando nas cartas. E a gente quer saber que fascínio é esse, a gente quer saber quem são essas pessoas, quem é esse Itlodeu, como que ele esteve lá num lugar em que aparentemente mais ninguém esteve, por que ele saiu. Então todos esses momentos fazem com que o livro cresça, fazem com que a gente já comece a leitura com uma curiosidade imensa em saber sobre utopia. E isso obviamente é um plano muito bom do autor, afinal Thomas More queria que aumentasse a plausibilidade da existência de um lugar, utopia, em um lugar que até então não era mapeado, e fizesse com que atiçasse a curiosidade do leitor. Pois bem, depois dessas cartas, More nos inicia o livro falando que foi a Bruges, na Bélgica, em missão, a mando do invencibilíssimo Henrique, o oitavo de seu nome. E com um espaço de tempo para si no meio dessa missão, ele decidiu ir a Antuérpia, que ficava a cerca de 90 quilômetros de distância de Bruges. Quando ele chega a Antuérpia, ele vai a uma missa na igreja de Nossa Senhora e acaba por encontrar seu amigo Peter Gillis, que a gente comentou sobre duas cartas. Peter estava conversando com um homem que, ao menos à distância, se parecia muito com um navegador, um desbravador dos grandes mares. E é assim a apresentação que Peter Gillis faz de seu amigo recente para Thomas More. Diz o seguinte, página 61. Pois Rafael, como é seu nome, tendo Itlodeu como sobrenome, está longe de ser inculto em latim e é cultíssimo em grego. Estudou grego mais do que latim porque se dedicou inteiramente à filosofia e viu que nesse campo não há nada de qualquer importância em latim, a não ser algumas coisas de Sêneca e Cícero. Movido pelo desejo de ver o mundo, deixou a seus irmãos o patrimônio que lhe cabia na terra natal. Ele é português. Juntou-se a Américo Vespúcio e foi seu companheiro constante nas últimas 3 das 4 viagens que agora se lêem por quase toda parte. Só que na última não voltou com ele. Tanto insistiu e importunou Vespúcio que conseguiu que o incluísse entre os 24 homens que foram deixados num forte, no ponto extremo daquela viagem final. Assim, ele lá foi desembarcado para atender à sua inclinação pessoal, mais interessado em viagens do que no repouso derradeiro. Então, Rafael Itlodeu é um homem português, um grande navegador que esteve à frente de grandes navegações. Isso é uma das justificativas para fazer com que ele tenha acesso à utopia. Thomas More, Peter Gillis e Rafael Itlodeu começam então a conversar sobre diversos assuntos, desde as viagens, as descobertas do novo mundo, desse novo povo, essas culturas tão diferentes da cultura do povo europeu, que Thomas More avisa o seguinte na página 63. Ademais, assim como ele notou muitas práticas faltosas entre esses povos recém-descobertos, também mencionou não poucas que poderiam servir de exemplo para que nossas próprias cidades, nações, povos e reinos corrigissem seus erros. Mas, como disse, escreverei sobre isso em outro lugar. Por ora, quero relatar apenas o que ele nos contou sobre os costumes e instituições dos utopianos, apresentando em primeiro lugar o discurso que o levou a mencionar essa república. Então, apesar de Rafael Itlodeu ser um homem muito viajado, um homem com muita bagagem e com muitas experiências, conheceu novos povos, novas nações, novas culturas, novos costumes, ele vai se atentar apenas à viagem de Itlodeu à utopia. Para apresentar utopia aos seus leitores, Thomas More usa o português Rafael Itlodeu. Mas como que ele usa Rafael? Expondo problemas sociais que afetavam
Londres da época, mas problemas que também eram comuns a tantos outros países. Rafael falava dessas situações, expunha os problemas e ao mesmo tempo falava algo como: Londres está sendo afetado por isso, Portugal está sendo afetado por isso. Mas lá em Utopia esse problema não existe. Lá em Utopia as coisas são totalmente diferentes, são melhores, são mais organizadas. Há um ponto de que eles pedem para que Rafael fale sobre Utopia. Você está fazendo tanto esse comparativo que nós queremos saber onde que fica Utopia, como que as coisas funcionam, o que lá tem de tão fascinante, por que lá é tão perfeito, por que lá não tem esses problemas. Por favor, nos fale sobre. Um dos problemas que estava afetando Londres da época era justamente o uso da execução, a pena de morte, para punir criminosos de roubo. Página 67 diz o seguinte, apenas para situar vocês. Rafael Trudel, numa conversa com Thomas More e Peter Gillis, diz que estava jantando em Londres quando de repente chegou um leigo e esse leigo veio exibir os métodos de Londres em detrimento de outros métodos de outros países, e isso fez com que o próprio Rafael questionasse a autenticidade e a eficiência mesmo dessa própria situação, e obviamente ele usou Utopia como referência. Mas diz o seguinte: aconteceu certo dia, quando eu jantava à sua mesa, que ali estivesse presente um leigo, versado nas leis de teu país. Por alguma obscura razão, ele começou a louvar o rigor da justiça então aplicada aos ladrões. Eram vistos por toda parte, disse ele, enforcados 20 deles às vezes no mesmo patíbulo. E no entanto, declarou ele, espantava-se que tantos ladrões continuassem a assolar como uma praga todos os lugares, quando tão poucos escapavam à punição. Sentindo-me em posição de falar livremente diante do cardeal, repliquei: não há nada de surpreendente nisso, pois essa maneira de punir os ladrões ultrapassa a justiça e não traz nenhum benefício público. Como penalidade para o roubo, é severa demais, mas para preveni-lo é ineficaz. Um simples roubo não é um crime tão grande que mereça a morte, mas nenhuma outra punição é severa a ponto de afastar do roubo aqueles que não têm outro meio de sustento. Thomas More, através de seu Rafael Trudel, está criticando a prática da pena de morte para punir ladrões. E ele não fala somente sobre isso. Mais à frente, na página 70, ele fala um pouco sobre o valor financeiro exacerbado que os países investem em guerras. E ele fala o seguinte: de todo modo, parece-me que manter uma multidão inteira de gente perturbadora da paz, pela eventualidade de uma guerra, não atende de forma alguma ao interesse público. Nunca se tem guerra a menos que se queira, e sempre há razões mais fortes para a paz do que para a guerra. E aí a gente vai saber também que, obviamente, Utopia é um lugar pacífico. Utopia vai sempre preferir a paz que a guerra. E eu não vou falar sobre todos os problemas que estão afetando Londres e a Europa como um todo, porque são muitos os problemas que Thomas apresenta ao leitor para contrastar com a solução desse mesmo problema em Utopia. E eu acredito que vai ser mais gostoso você, enquanto leitor, identificar, ler esses problemas sociais, refletir um pouco sobre essa questão da pena de morte, não somente contra ladrões, mas em outros momentos, em outras situações, o valor que países investem em guerras. A gente sabe que o nosso mundo hoje é um mundo muito voltado para a guerra. A paz hoje está sendo algo muito complicado, seja no Oriente, seja no leste europeu. Então a gente tem muito o que refletir sobre, e eu acredito que essas reflexões que Thomas More nos proporciona são muito válidas. Mas eu só deixo aqui para vocês, página 74, Thomas More reforçando a questão da pena de morte, dizendo o seguinte: de fato, sustento que nada que esteja sujeito à fortuna pode se equiparar ao valor de uma vida humana. Então
ele traz aqui o valor de uma vida humana. Será que uma vida humana tem um valor financeiro? Quanto que vale financeiramente falando? Em reais ou em dólares ou enfim? Quanto que vale uma vida humana? Essa é uma pergunta que durante a leitura eu me fiz tanto, justamente por pensar nessas guerras, no que está acontecendo, como a sociedade como um todo está sendo afetada, quantas pessoas estão morrendo de uma maneira tão drástica e sem um arrependimento, sem uma consciência pesada. Esse trecho, para mim, um dos que mais me incomodaram. A gente tem que refletir sobre essas questões. Mas como eu falei, Rafael abordou tantos esses como outros problemas sociais, apontando como Utopia, sendo uma república como Londres e tantas outras cidades, conseguiu contornar tais situações, resolver, conseguiu se tornar um lugar melhor, a ponto de o próprio Thomas More pedir para que ele enfim contasse sobre Utopia. Na página 95 a gente tem esse pedido da seguinte maneira: nesse caso, meu caro Rafael, disse eu, peço-te e rogo-te que nos descreva essa ilha. Não queira ser breve, mas descreve em ordem seus campos, rios, cidades, habitantes, costumes, instituições, leis e, em geral, tudo o que pensares que gostaríamos de saber. E podes crer que queremos saber tudo o que ainda não sabemos. Nada faria com mais prazer, respondeu ele, pois tenho tudo vividamente gravado no espírito. Mas tomará bastante tempo. Bem, vamos almoçar, propus. Depois teremos todo o tempo que quisermos. De acordo, disse ele. Assim, entramos para almoçar. Depois de comer, voltamos ao jardim e sentamos no mesmo banco. E dei ordem aos criados para que não fôssemos incomodados. Então Peter e eu pedimos a Rafael que cumprisse o prometido. Ao nos ver atentos e ansiosos por ouvi-lo, ele se quedou em breve silêncio e então começou como se segue. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem a partir daí uma narrativa moldura, mas daqueles que me agradaram, vou deixar bem claro. Porque enquanto o livro das Mil e Uma Noites e o Decamerão e obviamente Contos da Cantuária tiveram essa narrativa moldura que não me agradaram como um todo, Utopia me agradou justamente por suprir aquilo que eu, enquanto leitor, estava curioso para saber, que era de fato saber sobre Utopia. Então, Rafael Itlodeu, Thomas More e Peter Gillis estão sentados e eles vão conversar sobre Utopia. E a gente é levado para aquele lugar, como que funciona, onde que está, como que está posicionado, a sua cultura, o seu comportamento social. Tudo vai ser muito bem explorado, muito bem escrito, vai ser bem narrado. Mas é importante o leitor saber que, embora nessa segunda parte do livro a gente vá de fato conhecer Utopia, a estrutura desse livro, dessa segunda parte, mais se parece com um livro de não ficção, ou até mesmo um capítulo bem didático de um livro de história. Não há diálogos, não há personagens ou até mesmo uma problemática a ser solucionada. A gente sabe que o livro das Mil e Uma Noites, a problemática era impedir que o rei matasse mais mulheres. A gente sabe que em O Decamerão a problemática era sobreviver à peste negra. E a gente sabe que em Contos da Cantuária a problemática era vamos contar histórias e ao final quem contar a melhor história vai ganhar uma refeição. Aqui não tem uma problemática. Vamos apenas saber sobre uma cidade. E isso não é um problema. Estou apenas expondo tal situação para que leitores desavisados não se assustem com o que eles vão encontrar. É um capítulo bem mais didático, um texto bem expositivo, tanto que há divisões bem simples dentro do próprio capítulo, como suas cidades, os magistrados, as profissões, as relações sociais, a religião, assuntos militares. Então é um texto expositivo bem tranquilo, bem didático, mas que não tem uma narração, não tem uma problemática. Então caso você espere algo do tipo, infelizmente não vai acontecer. Mas isso não faz com que o livro seja menor ou menos interessante. O relato de Rafael Itlodeu a respeito dos utopianos, ao seu modo de vida, é autêntico e válido porque Rafael ficou nessa ilha por 5 anos. Então ele observou, aprendeu e entendeu como que os utopianos se comportam, como pensam, como vivem enquanto sociedade e além daquelas fronteiras. Isso, obviamente, proporciona ao leitor um manual de costumes, de culturas e de tradições muito sincero, muito verdadeiro,
verossímil. E obviamente a veracidade, a verossimilhança era algo que o próprio Thomas More queria ao seu livro. Então ele conseguir colocar um navegante dentro de Utopia por 5 anos, esse navegante observar tudo e depois trazer aos europeus todas essas observações, com certeza fez com que os leitores da época de 1516 se questionassem de fato se Utopia existiu ou não. Assim que começa a descrição de Utopia. Página 97 nos diz o seguinte: no ponto central, em que é de maior largura, a ilha dos utopianos se estende por 320 km e não é muito mais estreita em nenhum outro lugar, exceto onde se afila nas duas extremidades. Dessa forma, quase toda a parte interior da ilha serve de porto, com navios cruzando em todas as direções, para grande vantagem dos nativos. Com baixios num lado e escolhos no outro, os estreitos que dão entrada à baía são de extremo perigo. No alto de um rochedo nu, que se ergue no mar, perto do centro do canal e não oferece riscos, há uma torre ocupada por uma guarnição. As outras rochas estão sob a superfície e são traiçoeiras. Só os ilhéus conhecem os canais que passam e ali é muito raro que entrem estrangeiros na baía, a menos que tenham um piloto utopiano. Na verdade, nem assim a entrada é segura, a menos que ele se guie por marcadores instalados na costa. Se estes forem transferidos para outros pontos, facilmente atrairiam para a destruição a maior das frotas inimigas. Então já começa o livro informando que Utopia não é um lugar de fácil acesso, não é fácil de tanto navegador quanto pessoas experientes em alto mar chegarem à Utopia. E isso, obviamente, além de justificar a existência da nação, justifica também o porquê de poucas pessoas terem acesso à Utopia. Utopia possui 54 cidades e essas 54 cidades têm uma organização muito estratégica, uma localização que beneficie não somente a si, mas a todas as outras cidades. Na página 98 diz o seguinte: a ilha tem 54 cidades, todas espaçosas e imponentes, com a mesma língua, costumes, instituições e leis. A identidade se estende ao traçado e, na medida em que permite o terreno, à aparência delas. As mais próximas entre si guardam uma distância de 38 km, e nenhuma é tão afastada que fique a mais de um dia de caminhada de outra. Todos os anos, cada cidade envia 3 cidadãos maduros e experientes a Maurota, para deliberar sobre os assuntos da ilha. Essa cidade, situada como que no umbigo do país e assim de fácil acesso aos representantes de todas as partes, opera como sua capital. Então a gente vê aqui uma organização, 54 cidades, uma capital. E sobre a capital, apesar de ela ser parecida com qualquer uma das outras cidades, Rafael expõe o seguinte na página 100. Quem conhece uma de suas cidades, conhece todas, pois até onde permite a natureza do local, todas são iguais. Assim, descreverei apenas uma delas, e não importa muito qual seja. Mas por que não a Maurota? É a cidade principal, visto que as outras a respeitam como sede do Senado Federal. Além disso, é a que melhor conheço, pois morei lá por 5 anos seguidos. A cidade é protegida por um muro alto e espesso com várias torres e bastiões, o qual é cercado em 3 lados por um fosso seco, largo e fundo, vedado por arbustos espinhosos, enquanto no 4º lado o próprio rio serve de fosso. As ruas são traçadas atendendo tanto ao fluxo do transporte quanto à proteção contra o vento. As construções nada têm de sórdido. Em fileiras iguais, uma diante da outra, ao longo da rua, as fachadas separadas por uma rua com 600 metros de altura. No fundo das casas, há um amplo jardim que se estende por toda a quadra e é todo fechado pelos muros posteriores das construções. Nenhuma casa é desprovida de portas que dão para a rua e para o jardim. Essas portas duplas, que abrem ao toque da mão e se fecham sozinhas, permitem que qualquer um entre. Assim, nenhum lugar jamais é privado. Na verdade, eles trocam de casa por sorteio a cada 10 anos.
Então a gente vê aqui, e a gente vai ver, obviamente, ao longo de toda a narrativa, um desapego dos utopianos com relação a bens materiais. A gente vê aqui que eles a cada 10 anos trocam de casa por sorteio, que a riqueza não é algo presente na vida deles, não porque eles não querem ou porque eles não têm, porque eles dão valor a outras coisas. Que outras coisas? Nas profissões, a gente vê um pouco sobre esse comportamento. Página 104 diz o seguinte: a agricultura é a única atividade comum a todos, homens e mulheres, e da qual ninguém está isento. Instruem-se nela desde a infância, em parte na escola, onde aprendem os princípios, em parte com excursões a sítios próximos, onde aprendem como que brincando. Não apenas olhando, mas participando do trabalho como uma fonte de exercício físico. Além da agricultura, que como disse é comum a todos, cada um aprende um ofício específico, como o preparo da lã, tecelagem, alvenaria, metalurgia ou carpintaria. Não há nenhum outro tipo de trabalho que ocupe um número tão significativo de pessoas. As roupas usadas são do mesmo feitio na ilha inteira e em todas as fases da vida, exceto pelas diferenças entre os sexos e entre solteiros e casados. Não são desagradáveis à vista, são práticas para a liberdade de movimentos e se adaptam ao frio e ao calor. Cada família, acrescento, faz seu próprio vestuário. Todos, e não só os homens, mas também as mulheres, aprendem algum dos ofícios aprovados. Como o sexo mais frágil, as mulheres se ocupam dos mais leves, em geral trabalhando a lã e o linho. Os ofícios mais puxados são confiados aos homens. Os filhos, em sua maioria, são criados na profissão do pai, pois quase todos sentem atração natural por ela. Mas, se algum se sente atraído por outro ofício, é adotado por uma família que o exerce, tendo seu pai e as autoridades o cuidado de se certificar de que fique com um chefe de família sóbrio e honesto. Além disso, se alguém domina um ofício e quer aprender outro, isso também é permitido. Dominando ambos, ele segue o que for de sua preferência, a menos que a cidade precise mais de um do que outro. Então a gente vê aqui uma organização entre profissões e um detalhezinho de machismo. A gente vai conversar já sobre essa questão de machismo, sobre o comportamento das mulheres aqui dentro e em Utopia. Mas, de modo geral, a organização de Utopia é uma organização muito transparente, muito clara, muito eficiente, obviamente, para os utopianos. Afinal, eles que residem ali, eles que se comportam daquela maneira e tudo a qual eles convivem diariamente faz totalmente o sentido. Na página 99, eles falam um pouco sobre as profissões e o comportamento profissional de cada utopiano. Diz o seguinte: a cada ano, 20 pessoas de cada casa, tendo concluído um prazo de 2 anos no campo, voltam à cidade e envia-se o mesmo número de pessoas para ocupar seu lugar. Os que chegam são ensinados pelos que estão ali há 1 ano e, portanto, têm mais prática na lavoura. E depois, por sua vez, ensinarão os que chegarem no ano seguinte. Se fossem todos novatos e ignorantes por igual em agricultura, poderiam ter feito adverso sobre o abastecimento familiar, por falta de experiência. Essa prática de alternar os trabalhadores rurais é o costume estabelecido para que ninguém seja obrigado a passar tempo demais numa vida árdua contra sua vontade. Mas muitos que têm prazer instintivo em trabalhar na terra são autorizados a permanecer por vários anos. Então a gente tem aqui uma obrigação por um período de tempo e depois a sua liberdade de voltar à sua cidade e ao seu lugar de nascimento. A menos que você tenha de fato um desejo maior em ficar nesse lugar, onde é permitido. Mas é um sistema em que há uma organização, há uma dependência um do outro para que tudo funcione e tudo continue fluindo, até mesmo essa questão de alimentação. E na página 108, Rafael também nos diz o seguinte a respeito do comportamento dos utopianos com relação às profissões. Ele diz o seguinte: há mais uma vantagem a acrescentar. Na maioria dos ofícios essenciais, há menos o que fazer do que em outras nações. Para começar, em todos os demais lugares, a construção e a conservação dos edifícios exigem o trabalho incessante de uma numerosa mão de obra, pois o que um pai ergue, o filho esbanjador deixa que se deteriore aos poucos, e em consequência disso, o que poderia ser conservado a um custo razoável tem que ser reformado com grandes despesas pelo proprietário seguinte. E mais, quando uma casa custou um enorme desembolso a um homem, por vezes
mas outro com pretensões de elegância pode desdenhá-la, deixa que se faça em ruínas e então constrói uma em outro terreno a custos não menores. Mas entre os utopianos, onde tudo é bem organizado e o bem público comanda, uma construção nova num novo terreno é ocorrência raríssima. Não só consertam logo danos existentes, como até previnem problemas iminentes. Assim é que seus edifícios duram por um longuíssimo tempo, com mínimo esforço. E os profissionais do ofício às vezes têm tão pouco a fazer que se dedicam a aparelhar madeira e esquadrar pedras para necessidades futuras, para que a obra possa ser feita com maior rapidez. Então aqui já entrando nas profissões e na própria arquitetura. Há um cuidado maior, há um zelo maior e por conta dessas prevenções não há necessidade de tanto trabalho. Tanto que quando essas problemáticas surgem, elas são resolvidas com grande rapidez. Vamos falar então um pouquinho sobre dinheiro. O dinheiro em utopia funciona da seguinte maneira. Página 118 diz o seguinte para você, leitor. Em primeiro lugar, não usam pessoalmente o dinheiro, mas o reservam para qualquer emergência que possa ou não acontecer. E enquanto isso, tratam o ouro e a prata com que cunham as moedas, de tal forma que ninguém lhes dará valor acima de sua natureza intrínseca. Quanto a isso, qualquer um pode ver que ambos são muito inferiores ao ferro, e sabem os céus, o ferro é tão indispensável à vida quanto o fogo e a água. Em contraste, a natureza não concedeu ao ouro ou à prata qualquer função que não possamos dispensar. É apenas a loucura humana que os considera preciosos por serem raros. A natureza, de sua parte, como mãe indulgente, pôs a nosso alcance todas as coisas benéficas, como o ar, a água e a própria terra. As vãs e inúteis ela esconde em locais inacessíveis. Pois bem, em utopia, se esses metais preciosos ficassem trancados em alguma torre, poderiam suspeitar, dada a tola inventividade do vulgo, que o governador e o senado estavam iludindo o povo para servir a seus próprios interesses. Se por outro lado fossem empregados na fabricação de cálices e outros objetos de ourivesaria, e então surgisse a necessidade de fundi-los para pagar os soldos do exército, os utopianos reconhecem que o povo mostraria extrema relutância em se separar de objetos pelos quais começar a criar apreço. Contra tais problemas, elaboraram um sistema que condiz com todos os seus demais costumes, mas é de todo estranho ao nosso, visto que fazemos tanto alarde em relação ao ouro e o entesouramos tão ciosamente. Terias de ver para acreditar, pois comem e bebem em utensílios de barro ou vidro, muito bem feitos, mas baratos, enquanto usam o ouro e a prata para fabricar urinóis e outros vasilhames para imundícies, que são usados não só nos salões públicos, mas também nos lares privados. Além disso, as correntes e os grilhões pesados que usam para prender os escravos são feitos dos mesmos metais. Para arrematar, os estigmatizados por infâmia pública devido a algum crime usam argolas de ouro nas orelhas, anéis de ouro nos dedos, correntes de ouro no pescoço e até coroas de ouro na cabeça. Assim se empenham eles de todas as formas em alvitar o ouro e a prata como ignomínias. O resultado é que, se em algum momento fosse necessário abrir mão de todos esses metais, coisa que para outros povos seria como ter arrancadas as próprias entranhas, para ninguém a utopia seria mais do que perder um simples centavo. Então a gente vê aqui total desapego com relação ao ouro e à prata, enquanto outras nações se importam, coletam ouro, armazenam, e a falta desse metal seria um desastre para toda essa nação. Aqui não, eles usam justamente para fabricação de sanitários, para dejetos e até mesmo para sinalizar que tais pessoas que usam aquilo são justamente os escravos, são pessoas que cometeram algum crime contra a sociedade. E o curioso é porque uma outra nação foi visitar Utopia, e essa outra nação entrou em Utopia com exuberância, com ouro, querendo mostrar todas as suas riquezas, achando que teria um ar de superioridade ante Utopia. E os utopianos, ao ver tal situação, começam a rir, começam a debochar, e só depois essa outra nação, esse outro povo, viu e reconheceu que eles estavam passando vergonha, que se eles chegassem com humildade, com simplicidade, aí sim eles iam mostrar a verdadeira riqueza que eles possuem. Vou ler aqui para vocês na página 120. Assim,
os 3 embaixadores fizeram sua entrada, seguidos por um cortejo de 100 acompanhantes, todos de roupas em cores variegadas e muitos usando seda. Quanto aos embaixadores, que eram nobres em seu país, usavam roupas de ouro, com grandes correntes de ouro, bem como anéis de ouro nos dedos, e ainda por cima, fieiras cintilantes de pérolas e pedras preciosas em seus barretes. Em suma, estavam adornados com os mesmíssimos itens que são usados em Utopia para punir escravos, envergonhar malfeitores ou divertir crianças. Foi uma visão e tanto presenciar como se davam ares ao comparar seus requintes com as roupas dos utopianos que se apinhavam nas ruas. Foi igualmente divertido ver quão equivocados estavam em suas esperanças e expectativas e quão longe estavam de obter o respeito que imaginavam. Para os espectadores utopianos, afora os poucos que por alguma boa razão tinham ido visitar terras estrangeiras, toda aquela esplendorosa exibição parecia vergonhosa. Prestaram seus respeitos aos integrantes mais baixos da comitiva como se fossem grandes senhores, mas tomaram os embaixadores propriamente ditos, por causa das correntes de ouro, por escravos e não lhe renderam sequer uma saudação. Quanto às crianças que já tinham passado da idade de pérolas e pedras preciosas, ao ver as fieiras cintilantes nos barretes dos embaixadores, cutucavam a mãe e diziam: "Vê só aquele bobão, mãe, ainda usando pérolas e joias como se fosse menininho", ao que a mãe respondia muito séria: "Quieto, filho, creio que é um dos bufões dos embaixadores". Outros criticavam as correntes de ouro por serem inúteis. Eram tão finas que um escravo as quebraria com facilidade, e ao mesmo tempo tão frouxas que poderia tirá-las a qualquer instante, e uma vez solto, mostrar os tornozelos livres. Depois de passar alguns dias entre os utopianos, os embaixadores viram grandes quantidades de ouro desdenhadas, tão desprezadas de fato quanto eram valorizadas na terra deles. Viram também que havia mais ouro e mais prata na fabricação das correntes e dos grilhões de um só escravo fugitivo do que em todos os seus ornamentos somados. Assim, envergonhados e baixando a crista, deixaram de lado todas as grandiosas indumentárias em que tinham se exibido, sobretudo depois de terem conversado o suficiente com os utopianos para entender seus hábitos e costumes, pois os utopianos se espantam que alguém possa se deleitar com o brilho de uma pequena joia ou pedra preciosa, se pode fitar as estrelas ou mesmo o próprio sol. Então a gente vê aqui mais uma vez Thomas More reforçando, reiterando aquilo que é de valioso, aquilo que há de mais precioso para as outras nações, em Utopia é apenas mais do mesmo, é apenas outra aleatoriedade. Enquanto aquilo que as outras nações desdenham, não dão o devido valor, os utopianos valorizam com todo o vigor, com todas as forças, pois aquilo de fato realmente é que vai fazer com que ajude tanto a Utopia a crescer, como ajude aos utopianos, aos demais, a si mesmo. A gente vê a agricultura valorizada em primeiro lugar, a união entre a sociedade, todas essas coisas, todos esses pequenos detalhes que fazem com que a Utopia seja uma nação, uma república, se sobressaia dentre tantas outras que conhecemos por aí. Obviamente que, embora a Utopia seja vendido e seja ilustrado como um lugar perfeito, a gente sabe que essa perfeição não existe. Obviamente também que estamos falando de um pensamento de 1516, em que algumas problemáticas que nós vemos hoje, na época não eram vistas como um problema, como por exemplo a escravidão e o machismo. Aqui a escravidão é algo comum. Eu vou ler até aqui para vocês, página 136, como que eles lidam, como que eles falam sobre os escravos, a importância da escravidão dentro da nação utopiana. Diz o seguinte: os utopianos não consideram os prisioneiros de guerra como escravos, exceto os capturados nas batalhas que eles mesmos travam. Tampouco mantêm como escravos os filhos de escravos, nem os que adquirem sendo escravos em outras terras. Os escravos pertencem a seu próprio povo, tendo sido punidos por alguma ação vergonhosa, ou, o que é mais comum, estrangeiros que, por algum crime, foram condenados à morte em sua cidade de origem. Estes são em grande número, que os utopianos levam por vezes a baixo preço, mas, com maior frequência, a custo nenhum. Mantém esses escravos não só em trabalho perpétuo, mas também em grilhões, embora tratem com dureza ainda maior aqueles oriundos de seu próprio meio, por julgá-los mais repreensíveis e merecedores de medidas mais severas por não terem evitado o crime, a despeito da admirável educação recebida, que de modo tão egrégio lhes ensinava a virtude. Outra categoria de escravos é formada por trabalhadores esforçados, mas miseráveis, de outras nações que escolhem espontaneamente ser escravos em Utopia.
os utopianos tratam bem essas pessoas, dando-lhes um tratamento não muito menos generoso do que dão aos cidadãos, salvo por lhes atribuir um pequeno acréscimo de trabalho, visto estarem acostumados a isso. Se um deles quiser ir embora, o que não ocorre com frequência, não o retém contra sua vontade, nem permitem que se vá de mãos vazias. Então esse é o pensamento que eles têm a respeito da escravidão, de como tornar pessoas escravas. Ainda assim, embora eles suavizem, embora tenha todo um floreio aqui, a gente sabe que escravidão é escravidão e não tem para onde correr, não tem questão de meio termo. A respeito de machismo, o que a gente tem, obviamente, é uma inferioridade a respeito das mulheres, tanto em questão de trabalho, de importância, e eu vou ler aqui para vocês na página 113, que diz o seguinte: no salão, as tarefas sujas e mais árduas são feitas por escravos, mas a responsabilidade de planejar a refeição e de preparar e cozinhar os alimentos cabe exclusivamente às mulheres, por turno entre as famílias. E aí na página 105 ele reforça o pensamento machista ao falar sobre profissões autorizadas pela República. Diz o seguinte: todos, e não somente os homens, mas também as mulheres, aprendem algum dos ofícios aprovados. Como o sexo mais frágil, as mulheres se ocupam dos mais leves, em geral trabalhando a lã e o linho. Os ofícios mais puxados são confiados aos homens. Os filhos, em sua maioria, são criados na profissão do pai, pois quase todos sentem atração natural por ela. Mas se algum se sente atraído por outro ofício, é adotado por uma família que o exerce, tendo seu pai e as autoridades o cuidado de se certificar de que fique como um chefe de família sóbrio e honesto. Além disso, se alguém domina um ofício e quer aprender outro, isso também é permitido. Dominando ambos, ele segue o que foi de sua preferência, a menos que a cidade precise mais de um do que de outro. Então a gente vê que ainda assim, mesmo como uma sociedade perfeita, como uma sociedade em que pessoas vivem em harmonia, vivem em paz, as mulheres ainda têm esse peso a menos. Elas são mais frágeis, elas são inferiores, elas têm uma importância menor. E o curioso é que as mulheres em utopia são maioria do que os homens, assim como a quantidade de mulheres no mundo como um todo, né? Então a gente vê que alguns problemas, mesmo em uma sociedade perfeita, ainda existem, ainda permeiam a sociedade. Na introdução desse livro, eu li a edição da Companhia das Letras, tá? A tradução do inglês ficou com Denise Botman, e como vocês sabem, todas as edições da Penguin Companhia vêm com um texto de apoio, vêm com uma introdução. A introdução dessa vez ficou com Dominic Baker Smith, um professor especialista em estudos renascentistas, e ele fala justamente sobre a importância de utopia para a época e o porquê de Thomas More decidir escrever sobre um lugar que não existe, um não lugar. Eu vou ler aqui para vocês, na página 25, o Dominique diz o seguinte: como muitas sociedades imaginárias, utopia é quase inacessível ao mundo exterior, e por isso suas instituições e as condutas adotadas podem operar sem contaminação. Mas, afora esse canal, o que mais separa a utopia das outras sociedades? A resposta mais óbvia é o comunismo, ou melhor dizendo, a comunidade dos bens. Este é o traço característico de utopia. Então, o que pretende More? Para alguém que chegou à maturidade no início do século XVI, duas coisas podem levar à reflexão sobre a sociedade da época. Uma era o conjunto herdado da literatura clássica, agora resgatado pelo impacto do humanismo. Outra eram as notícias dos viajantes sobre os povos do Novo Mundo. Ambas ajudaram a despertar o interesse pelo primitivismo, pelas origens das tradições humanas, interesse que era comungado por More e Erasmo de Roterdã. Então a gente vê aqui principalmente duas situações. O humanismo, a centralização do homem, quando antes a centralização estava em Deus. Eu vi em alguns lugares também que essa busca do homem pelo paraíso, já que perdemos com a queda do homem, com a queda de Adão, faz com que, já que nós não temos mais acesso ao paraíso instituído por Deus, as pessoas, os humanistas da época, queriam fazer
com que o paraíso descesse à Terra, estivesse acessível na Terra. E essa pode ter sido uma ideia de Thomas More, fazer de Utopia o seu paraíso. E outra é justamente essa questão do novo mundo, dos povos recém-achados, como que eles viviam, como que eles se comportavam, essa questão do primitivismo, a oportunidade de, a partir dali, fazer uma nova nação, uma nação perfeita, uma nação que até então intacta poderia se realizar enquanto uma sociedade perfeita de fato, coisa que não dava mais para reverter na Europa como um todo. Como um bom estudioso, Dominique também fala sobre os temas espinhosos abordados por More em Utopia, como a escravidão. Então, na página 28, eu vou ler aqui para vocês, Dominique fala o seguinte: diante do ordenamento utopiano e seus vários traços positivos, o leitor moderno talvez encontre outros um tanto intrigantes. Por exemplo, há escravos em Utopia, embora essa condição não seja herdada, mas imposta como penalidade por um crime. Há, claro, aqueles estrangeiros que de bom grado se tornam escravos na ilha, em larga medida para frisar que a escravidão em Utopia é melhor do que a pobreza em outro lugar. E estes são servos que abatem os animais e fazem outras tarefas mais degradantes. Mas a maioria dos escravos cumpre a pena por transgredir o código racional que rege a vida social. Os prisioneiros de guerra, especificamente os capturados em combate contra os próprios utopianos e não seus aliados, também são escravizados, e em grande parte pela mesma razão, opuseram-se a uma causa justa e racional. Pode-se dizer, de modo geral, que o verdadeiro interesse de More é retratar um sistema penal que beneficia a sociedade e reabilita os prisioneiros, e não tanto que forneça mão de obra suplementar. E na página 21 ele também diz o seguinte a respeito desses temas mais espinhosos. Há um elemento mais profundo também, o de que o roubo não é só uma ação particular, mas revela um problema social. O ladrão rouba por necessidade, pois precisa alimentar a família faminta, mas foi-lhe retirado qualquer meio legítimo de ganhar o sustento, pois os ricos têm outros planos para as terras da zona rural. Assim, a culpa pelo roubo se espalha por toda a sociedade. Mesmo os abades são movidos pelo lucro. Então aqui a gente vê Dominique tentando não justificar, não amenizar o peso das palavras, o peso dos escritos de Thomas More, mas de alguma forma tentando entender como que a sociedade da época pensava, se comportava, e cabe a nós, mais de 500 anos depois, encarar este livro e raciocinar, ler e pensar sobre aquilo que de fato é coerente, aquilo que não é coerente, aquilo que vamos absorver para a nossa vida, aquilo que vamos, obviamente, discordar. E tudo bem, um livro não precisa ser unanimidade. Ou a gente, por conta de um pensamento errado, a gente não vai deixar de gostar ou de amar um livro. Muito pelo contrário, eu acho que uma leitura é válida quando a gente consegue ter esse raciocínio, esse pensamento de que a gente lê, a gente reflete sobre, a gente consegue chegar à conclusão daquilo que a gente concorda, daquilo que a gente discorda, e ainda assim, ao final de tudo isso, a gente parar, olhar para o livro e falar: este é um bom livro, ou não, este não é um bom livro, ou então este é um bom livro apesar de. Então eu particularmente recomendo muito a leitura de Utopia, espero que vocês deem uma oportunidade para ele também. Agora, o impacto de Utopia não só na sociedade da época, como a gente falou, foi um livro que refletiu muito o pensamento da época, mas obviamente trouxe impactos até os dias de hoje. Vale lembrar que a palavra utopia, ela foi inventada por More, e essa invenção, o nome dessa ilha fictícia, dessa república, usada como o título do livro, entrou no dicionário como uma palavra nova da língua inglesa, justamente para descrever qualquer lugar ou estado de coisas imaginado em que tudo, absolutamente tudo, é perfeito. Vale lembrar que utopia vem do grego, significa não lugar, ou então lugar nenhum. Então, que lugar é esse?
utopia? Utopia é um não lugar, utopia é lugar nenhum. Então tem esse jogo de palavras, essa sátira para causar um pouco de confusão na mente do leitor. E obviamente que com a utopia há o seu antônimo, que é a distopia. Distopia teve em ascensão nos últimos anos, principalmente na literatura e no cinema. Muitos livros distópicos foram publicados, muitos filmes foram lançados, um sem número que eu não preciso nem mencionar aqui. Mas a distopia é usada para identificar lugares que não existem, mas que são de grande sofrimento ou de injustiça, incluindo aqueles sistemas em que eles se apresentam ou se comercializam como lugares utópicos, mas que na verdade tem outros lados terríveis. Somente ao falar isso, vocês já conseguem imaginar alguns filmes e alguns livros ainda mais voltados para o público juvenil que aconteceram nos últimos anos. Além disso, utopia serviu como uma das primeiras correntes do pensamento socialista, embora logo esse próprio pensamento tenha sido refutado. Primeiro porque Thomas More apenas idealizou algo perfeito. Ele idealizou utopia, mas ele não deu um manual de como se chegar à perfeição. Ele já apresentou algo estabelecido, mas não deu o passo a passo de como se estabelecer esse lugar ideal. E ele também mostrou um pensamento considerado muito simplório para a época e para os socialistas, se for comparar a outros pensamentos que vinham também nessa toada. Então eles viram que, apesar de ter um lugar idealizado e tido como perfeito, essa perfeição seria muito difícil de se concretizar devido à sua simplicidade. E aí outras correntes de pensamentos socialistas vieram logo depois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês deem uma oportunidade para Thomas More, para a utopia, que vocês deem oportunidades para livros satíricos, para livros que têm um cunho sociopolítico mais pungente. Afinal, não é todo dia que a gente lê livros com essa pegada. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em ler livros com esses assuntos, com essas temáticas. Alguns preferem não ler esse tipo de livro por achar enfadonho, ou por achar complexo, ou até mesmo uma falta de interesse. Eu particularmente preciso confessar para vocês que quando eu vi este livro na lista, eu pensei, eu já tinha visto em algumas aulas de história, já tinha sido mencionado para mim, não era algo de todo desconhecido, embora eu nunca tivesse lido, mas quando eu fui ler a sinopse falando que Thomas More trouxe uma sátira sociopolítica, no primeiro momento eu de fato tive certo preconceito, mas entendi que ele não estava nessa lista à toa e que eu deveria dar uma oportunidade, até porque aqui na edição da Penguin, com todas as notas, com introdução, enfim, o livro completo, a gente sabe que ele é bem menor se tirar as notas, se tirar a introdução, mas ele tem 200 páginas, então é uma leitura de por volta de 170 páginas que vai muito agradar vocês, que vai muito surpreender, e eu tenho certeza de que vocês vão sair diferentes após essa leitura. Vocês vão sair mais reflexivos, vão conseguir discernir mais, pensar sobre um assunto e ao mesmo tempo até mesmo divergir sobre um pensamento, sobre uma ideia apresentada, e nem por isso vocês vão deixar de ler um livro, vão deixar de terminar uma leitura ou de gostar de um livro porque vocês discordaram de um pensamento. Então a leitura de Utopia está mais do que recomendada. Para ser bastante sincero, de todos os livros do projeto 1001 livros para ler antes de morrer, esse até agora foi o que eu mais gostei, para vocês terem uma ideia. Então, por favor, deem uma chance a este livro, deem uma chance à Utopia, deem uma chance a Thomas More. E eu fico por aqui, vejo vocês no próximo episódio, um forte abraço e até mais!